Fala turminha, tudo certo com vocês? Professor Everton aqui falando. No vídeo de hoje vamos dar continuidade então ao assunto que temos estudado, certo? Da quarta unidade, em que falamos sobre roupas, né? Os determinados tipos de roupa que a gente usa em determinados tipos de situações, que variam desde o local, que pode ser uma roupa formal ou uma roupa mais tranquila, como uma roupa que você usa para ficar em casa, ou também sobre a roupa que usamos de acordo com o clima, né? Se é frio, usamos roupas de um tipo, se é calor, usamos roupas de outro tipo, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente com a forma interrogativa, tá? Então, como fazemos perguntas sobre o tipo de roupa que uma pessoa está usando, beleza? E a atividade de hoje vai se situar na página 59 do livro, certo? Na página 59 vocês vão encontrar estes dois exemplos aqui e algumas perguntas que a gente pode fazer para se referir ao tipo de roupa que a pessoa está usando, certo? Então vamos lá, todos apostos aí na página 59. Nós vamos ouvir algumas perguntas e também vamos ouvir as respostas que damos, certo? Se é sim ou se não. Bom, vamos lá, vou fazer as perguntas e traduzi-las aqui para vocês, certo? No exemplo de letra A, nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é: Is she wearing boots? A pergunta foi: ela está usando botas? Vamos conferir aqui na imagem. Vemos que ela não está usando botas, certo? Então, ó, essa é a forma interrogativa, só para lembrar para vocês. Is she, que é ela está wearing boots, usando botas. E a resposta, né, como a gente pode perceber, não, ela não está usando botas. Então respondemos no, she isn't, que quer dizer não, ela não está, certo? Abaixo tivemos outra pergunta. Is she wearing flip-flops ou sandals, né, como a gente aprendeu no vocabulário? Ela está usando sandálias? Podemos ver que sim, né? Então, yes, she is. Sim, ela está, tá? Então, quando a gente tem uma resposta negativa, a gente responde no, fulano isn't. Vamos supor que a gente tivesse dito o nome dela, a gente diria Mariana is wearing boots, a gente diria no, Mariana isn't. Não, Mariana não está. Só que como aqui a gente falou só sobre ela, né, que é a palavrinha she, a gente repetiu aqui a palavrinha she na resposta. Usamos no, she isn't. Não, ela não está, certo? Bom, esse foi o primeiro exemplo, tá? E agora a gente vai falar sobre o outro exemplo, que fala sobre duas pessoas ao invés de uma, certo? Também com duas perguntas para cada situação e duas respostas para cada, certo? Temos aqui na primeira pergunta: Are they wearing a cap? Eles estão usando um boné? E aí, pessoal, eles estão usando um boné? Não, né? Então, no, they aren't, certo? Aqui a gente vê a forma negativa e no plural, certo? Temos aqui a pergunta, né? Eles estão usando um chapéu? Então, como respondemos? No, que é não. They, que é eles, como a gente viu aqui, certo? Não, they, que é eles. Are not, contraído fica aren't, que é não estão. Não, eles não estão, certo? Segunda pergunta: Are they wearing jackets? Eles estão usando jaquetas? Estão, né? Podemos ver que eles estão num clima frio e ambos estão usando jaquetas para se proteger, além de calças, tênis específicos para frios, que são as botas, e também luvas e gorros, certo? Então, are they wearing jackets? Eles estão usando jaquetas? Na resposta, como dizemos que sim, então, yes, they are, certo? Sim, eles estão, certo? Então a gente pode responder de duas formas. Na forma negativa, que vai variar dependendo de acordo com com a pessoa está falando, certo? Sobre quem nós estamos falando. Se for ela, no, she isn't. Se for ele, no, he isn't. Mas sempre vai ter uma repetição de coisas, tá? Primeiro começamos com no e finalizamos com isn't. Não no começo e por último não está.
E no meio dessa frase a gente vai se referir somente a que tipo de pessoa nós estamos falando. Se é ele, se é ela, se são eles, se tem um nome específico, e a gente vai pôr nesse meio, certo? E na outra forma que a gente está falando no afirmativo, tá? A gente usa a palavrinha yes e novamente no meio vai depender sobre quem a gente está falando. No caso aqui, they, que foram eles, então a gente usou essa palavra. Mas as únicas palavrinhas de base são yes, que sim, e is, que vai ser se for uma pessoa só, e are, se for no plural. Se fosse aqui essa pergunta referente a essa pessoa, como a gente pode ver aqui, a gente está falando dela, né? Então a palavrinha que foi ela, então foi yes, she is. Sim, ela está. Como aqui a gente falou sobre duas pessoas, foi yes, they are. Sim, eles estão, certo? Baseado nessa pequena explicação que eu acabei de passar para vocês agora, nós vamos responder essa questão que vem logo abaixo, certo? Eu vou realizar aqui então a tradução para vocês e aí vocês vão ter que responder em inglês, certo? Essa atividade, nas linhas onde fazem-se perguntas sobre que tipo de roupas eles estão usando, certo? Então vamos lá, eu vou fazer agora a tradução para vocês, certo? Picture A, onde a gente pode ver aqui desse lado, certo? Estamos falando sobre a figura A. E a letra A pergunta o seguinte: Is she wearing socks? Ela está usando meias? Se ela não estiver, vocês vão utilizar desse tipo de estrutura, ó. Resposta negativa, certo? Se ela estiver, vocês vão usar desse tipo de estrutura. Essa resposta aqui que é a resposta na afirmativa, certo? Na letra B, temos outra pergunta. Is she wearing a hat? Ela está usando um chapéu? Se a resposta for afirmativa, yes, she is. Se a resposta for negativa, no, she isn't, certo? Vocês que vão olhar e definir e escrever nessa linha aqui abaixo, certo? Mas sempre vão ser uma dessas duas respostas. E sobre a picture B, que é a figura B, nós temos esse lado aqui, certo? E a questão de letra A pergunta: Are they wearing jeans? Eles estão usando jeans, calças jeans. E aí, se eles estiverem, vocês vão usar a resposta abaixo. Yes, they are. Caso eles estejam, certo? Aqui é a afirmativa. E caso eles não estejam, no, they aren't, certo? Vocês vão usar essa aqui na afirmativa e essa na negativa. E a questão de letra D pergunta: Are they wearing gloves? Eles estão usando luvas. E aí vocês vão observar a imagem. E caso eles estejam usando, yes, they are. E caso eles não estejam usando, no, they aren't, certo? Sempre uma das duas respostas vocês vão utilizar para cada uma das questões feitas, certo? Então, é isso. E esse foi a estrutura das perguntas, certo? E as respostas que podem ser afirmativas ou negativas, certo? Então, divirtam-se respondendo a atividade, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.